durante alguns segundos eu lembro de ter pedido para Deus mais uma chance só. Eu quero viver uma vida incrível. Agora, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, e eu até jogo isso para você, Pedro, é que o vício está intimamente ligado com evitar a frustração e buscar o prazer, né? E nós vivemos uma geração, eu não sei se isso é mal de todas as gerações, porque a gente sempre acha que a geração passada era de alguma forma melhor, Claro, né? A gente olha no retrovisor e fala, pô, naquela época... Mas eu tenho essa sensação, né? Só parênteses Ninguém aqui. lembra que a primeira geração foi Adão, né? Exatamente, exatamente. Não é bem... Esse tempo pra trás... Eu fico imaginando só a geração futura olhando, porque no meu tempo era muito melhor, e o tempo de hoje é tipo dancinho do TikTok, assim, aí o que vai será ser que lá tá na por vir, né? Exato. Mas enfim, a gente... Acho que hoje é muito nítido para nós, talvez porque nós estejamos imersos nessa geração, então a gente vê com muita clareza, como existe essa busca por prazer fácil. De todos os lugares, tecnologia, você usa aquilo para dar uma escapada ali e mergulha naquele Instagram durante um tempo, sabe? Que é uma coisa que, porque eu tô olhando aqui agora, mais álcool, informação, pornografia, nós já prometemos tantas vezes um podcast aqui sobre isso. Faremos, nós vamos fazer. Então, parece que evitar a frustração tem se tornado algo muito fácil e buscar o prazer também muito fácil. Queria que você comentasse um pouquinho conosco, Pedro, a respeito de como a nossa geração lida com sofrimento. Pronto, sabe? Excelente. Aí eu acredito que vai ser interessante retomar aqui a pergunta que você fez, claro. de onde vem cada coisa, né? Um problema que nós temos, inclusive geracional, é a abordagem, como eu direi, muito fechada do homem e das coisas em geral, né? Nada é unifatorial. Tudo é multifatorial. E o problema é que o homem é um microcosmos. De tal modo que se tem uma coisa na estrutura inteira da realidade que não pode ser olhada de uma perspectiva só, é a coisa que é um microcosmo em si, por definição. Né? Porque ela vai ter vários lados. Então, essa coisa assim, como ele falou, né, da filosofia como um defeito estruturante da alma. A questão é que corpo e alma não são coisas acidentalmente unidas. Né? A alma é a forma do corpo. Então, assim, é uma única substância, um composto corpo e alma. De tal modo que é o seguinte, os defeitos, os vícios estruturantes, né, as coisas más que estruturam a alma humana decaída, elas manifestam-se fisicamente. De tal maneira que os defeitos físicos, eles afetam a vida da alma e a estrutura má da alma, ela tem consequências materiais. Então, você pega, beleza, isso não significa dizer que os eventos bioquímicos do cérebro eles não possam ser considerados. Pelo contrário, eles devem ser considerados porque eles não são a causa, mas eles são a manifestação. Tal qual a perna não é a causa do caminhar, mas é a manifestação física da possibilidade de caminhar. Então, o cérebro ele não é o elemento que causa a consciência, mas é o elemento de manifestação material da consciência. E como é elemento de manifestação material, os seus efeitos materiais, eles afetam a maneira como a consciência é manifestada. Né? Esse é um primeiro ponto. Quando você fala de abraçar o prazer e fugir da dor, isso já é um movimento, inclusive a partir de marcadores biológicos, que estão ligados a essa desestruturação básica da alma humana. Porque se você tem essa estrutura da alma humana regulada, quando você abraça o prazer e você foge da dor, você abraça o bem e você foge do mal. Simples assim. Como essa estrutura está desregulada, abraçar o prazer e fugir da dor é abraçar o mal e fugir do bem. Basicamente. Nossa, super red pill essa. Entendeu? Vai dar um baita corte. Cabeça já vem no podcast. Já, a cabeça do marketing. Cabeça do marketing, Rodrigão já tá como, ó. Agora só no Premiere lá cortando. Entendeu? Basicamente isso. Então, esse é um ponto que deve ser considerado. Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar é a questão da gradação. Considerando essa desestruturação básica da alma, é claro que existe uma gradação de vícios. Isso significa dizer que quanto menos o vício depender do corpo para a sua efetivação, mais grave e mais difícil de libertar-se dele é. Peraí, fala de novo isso. Quanto menos o vício depender do corpo para a sua manifestação, mais grave ele é e mais difícil de lidar com ele. Então, um exemplo. Bora lá. Gula. Cara, eu ia entrar justamente no lance dos pecados capitais, porque eu queria
Que nada mais são do que uma abordagem dessas inclinações básicas do mal no comportamento. Eu ia justamente entrar nisso. Só para aproveitar para você pois não, responder já essa minha questão, que é o seguinte, eu percebo que esses vícios são intimamente ligados também aos pecados capitais. Então, você pega, por exemplo, a procrastinação, é uma forma soft de falar preguiça. Entendeu? Tipo, você pega o cara que tem compulsão alimentar, uma forma de gula ali também. Viciado em sexo e viciado em compras, então uma luxúria ali. Eu queria entender como é que você enxerga isso, já que você está falando dessa questão moral, transcendente, então como é que você enxerga isso? Então, bora lá. Você falou aí da gula, né? Todo vício, ele pode levar à destruição completa. Embora ele esteja numa gradação menor. Foi o que ele falou ali. Beleza, a mentirinha não é a mesma coisa do cara estar lá no crack. Mas se você diz uma mentirinha que alguém morre, obviamente você, né, alcançou um ponto bem considerável aí de dano. Então, todo vício ele pode levar à degradação completa. Ponto. Não tem o que se discutir. Mas, nessa escala dos vícios, você livrar-se da gula é muito mais difícil, é muito mais fácil do que você livrar-se da vaidade, por exemplo. Tomemos o caso da mentira. Por que é tão prazeroso você mentir? Exatamente porque na questão da recompensa, inclusive a partir, obviamente, qualquer recompensa, mesmo do ponto de vista espiritual, ela manifesta fisicamente, porque a gente é um composto corpo e alma. Então, aquela descargazinha química no cérebro que dá pelo prazer da manipulação. No final das contas, é o prazer do poder, é a microsensação de onipotência, que no final das contas é o sussurro dos sereis como deuses, né? Então você está lá e você fala aquela mentirinha, você consegue manipular aquela situação inteira, você tem um regozijo por aquilo. Ou ainda mais, você é reconhecido como a pessoa que traz a notícia. Perceba a maledicência, alguém chega e faz: Bruno, eu não te digo o que fulano fez. Aí Bruno faz: e foi, Pedro, me diz. Nesse momento, não que ele diga isso, né? Não que ele diga isso, sacanagem. Ele ia eu tô imaginando ele falando: e foi. Ele é um homem virtuoso, iria me tesourar na hora. Mas caso ele não fizesse isso. Aí, beleza. O que foi? Nesse momento, olha o que eu sou. Eu sou o portador de uma verdade que ninguém conhece. Eu sou o centro das atenções e, de algum modo, eu tenho um domínio sobre o ambiente em que eu estou espalhando a mensagem, sobre o ambiente onde a mensagem respinga que eu não estou. Então, assim, eu sou honrado pela excelência que eu julgo que possuo. Uhum. O nome disso é vaidade. É o desejo de receber a honra pela excelência que eu julgo que tenho. Né? Então, veja, você livrar-se disso é muito mais difícil que você livrar-se da gula. Tem uma passagem maravilhosa de São João Clímaco que ele diz assim: quando eu jejum, eu me envaideço da minha prudência. Ou seja, é pior, né? Pior. Aí eu paro de jejuar. Não, perdão. Quando eu jejuo, eu me envaideço da minha santidade. Aí eu paro de jejuar e me envaideço da minha prudência. Ou seja, para onde você roda, a prudência, a vaidade lhe pega. Então, você tem essas coisas. A ira, ela é muito mais difícil de se livrar do que a gula e a luxúria. Muito mais difícil. Né? O marcador de uma personalidade realmente saudável é a humildade e a paciência, que estão ligados exatamente à vaidade e à soberba, e, por outro lado, à ira. Se você consegue ser humilde e paciente, gula, luxúria viram brincadeiras de criança. Exatamente por conta dessa gradação. Né? E aí, entrando no ponto que você perguntou, me perdoe se eu fiz assim. Não, tá excepcional. E aí, você tem uma geração inteira em que esses valores estão completamente devassados, você não tem isso, e uma geração que não tem consciência da própria maldade, não tem consciência do que é bem ou mal, não tem direção, é o cano de água estourado, e ao mesmo tempo tem acesso a tudo que pode suprir os prazeres que ela julga ser lícitos para ela consumir. Prazeres momentâneos ali. Então, meu filho, você tem uma geração completamente destruída. E a destruição aqui não é a destruição apenas de famílias e tal. É uma geração inumana. Veja, quando o homem decai, ele não decai para um estado de um homem pior. Ele decai para um estado de bestialização pior do que o mundo animalesco. Porque um leão que comporta-se como um leão, ele é um leão perfeito. Né? Você espera do leão. Você espera isso. Um homem que não se comporta como um homem, ele não alcança sequer a perfeição de qualquer bicho que é bicho. Então, o homem, como decai, ele não decai para a bestialidade. Bestialidade é uma figura de linguagem. Uhum. Ele decai para algo muito pior. Se você tem isso institucionalizado como uma cultura,
e muito mais institucionalizado como forma de governo ou como forma de entretenimento, então você tem uma cultura de bestialização completa. E você vai esperar o que desse pessoal? Um QI mais baixo, né?